Eu vou mostrar para vocês agora um estudo de caso, um programa de integração real que a gente desenvolveu para um cliente nosso. O programa de integração, ele não é feito do nada, ele precisa responder a algumas questões da empresa. Ele precisa visar a adaptação desse novo funcionário na empresa, ele serve o programa de integração para a gente reduzir expectativas. É muito ruim chegar para trabalhar num lugar onde você não conhece as pessoas, não sabe o nome de ninguém, não sabe a cultura da empresa, não sabe como as coisas funcionam, e alguém te joga lá numa sala e diz assim: boa sorte aí, tá? Qualquer coisa grita. Aí você pensa: grito para quem? Né? Então, o programa de integração ele serve para essa primeira ambientação. Então, eu vou mostrar para vocês agora um programa que a gente construiu para um cliente nosso, que foi pensado para solucionar, inclusive minimizar problemas de rotatividade que ele tinha lá, porque as pessoas saíam no período de experiência, porque não se adaptavam, porque não sabiam o que esperar, porque é uma empresa de varejo e cada loja agia de um jeito. Então, junto com outros serviços de RH, com a padronização das lojas, com a mudança de cultura, a gente trouxe o treinamento de integração e o acompanhamento do período de experiência, que a gente vai falar logo em seguida, para minimizar esses problemas que o meu cliente estava enfrentando. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é a tese, essa é a abertura do nosso programa. Né? A gente fazia questão de ambientar as pessoas falando, valorizando a conquista delas daquele emprego, né? Dizendo que a gente escolheu ela, a gente escolheu aquela pessoa, que não foi um acidente ela tá ali, que ela não estava ali porque a gente gostou da carinha dela e resolveu dar uma chance, que ela conquistou aquela posição. E aí eu dava algumas estatísticas do processo seletivo, de com quantas pessoas ela tinha concorrido, para cada vaga quantos candidatos eu tinha, para valorizar mesmo essa conquista daquela cadeira ali onde ele estava sentado para assistir aquele programa. E dizer que ele foi escolhido porque a gente acreditou que ele traria coisas interessantes para a empresa, que ele agregaria valor para a nossa empresa. Tá? Nesse primeiro slide, a gente conta a história da empresa. E aí eu acho muito legal, a gente falou anteriormente, que no programa de integração, às vezes, outras pessoas da empresa comparecem. Essa empresa ela tem uma história muito interessante. Ela foi fundada pelo seu Alfredo, a Altese é de Alfredo, quando ele tinha 20 anos de idade. Ele fundou a primeira loja lá nos anos de 1987. E ninguém para contar melhor essa história do que ele. Então, por vezes, quando ele estava na empresa, no dia das integrações, a gente chamava, pedia o comparecimento dele e ele mesmo ia falando da história do crescimento, da construção da empresa. Tá? Isso era muito legal porque ele aproveitava para conhecer os novos colaboradores e já criava ali um laço, um vínculo. O Alfredo, apesar de ser o dono da empresa, o presidente da empresa, é uma pessoa extremamente presente no dia a dia da empresa. Então ele cruza com os funcionários no caminho, ele toma café, ele bate um papo, e ali é um bom momento para que as pessoas se conheçam e conheçam a pessoa para quem elas estão trabalhando. Então aqui a gente vai falando de todo o histórico das lojas, vou detalhando o porquê de um, o porquê da outra, os diferenciais. E aí a gente entra com a proposição de valores da empresa, né? Missão, visão e valores. Esse slide, uma outra pessoa que faz esse treinamento comigo, é o diretor de... É um dos filhos do Alfredo, é uma empresa familiar, o Hélio. Ele trabalha lá com o pai, ele está sendo preparado para ser o sucessor, né, o futuro presidente da empresa. E ele também participa das seleções, ele também participa dos treinamentos. E essa parte de integração, essa parte da visão, da missão, dos valores, foi desenvolvida por ele. E é ele quem faz a apresentação disso para os funcionários, para os novos funcionários. Então,
2 slides eu já falei de 3 pessoas que participam aí desse treinamento de integração. Eu, o dono da empresa e o filho dele, o vice-presidente. E aí a gente não só fala da proposta de valores da empresa, mas também fala do momento que ela está vivendo, né? Questões de concorrência, profissionalização da empresa, investimento nas lideranças, construção de um plano de carreira, estratégias que a empresa está fazendo para se solidificar cada vez mais. Já é uma empresa com 30 anos, já é uma empresa bastante sólida, mas estratégias que a empresa está usando hoje para crescer e se solidificar cada vez mais. E aí a gente também vai falar do que a gente quer para o futuro da empresa. Hoje, a Altese é a maior rede de... pulei. Hoje, a Altese é a maior rede de autopeças do Rio de Janeiro. E o sonho ainda não acabou, não é porque a gente é o primeiro hoje que a gente não quer mais nada para frente. Então a gente vai contando aí as estratégias de crescimento da empresa, tá? E aí a gente fala também dos canais de venda da empresa, loja, call center, o site, fala da abertura de novas filiais, fala da importância da concorrência, importância no sentido assim, da gente saber o que eles estão praticando para não ficar para trás. E ao mesmo tempo, da gente ser modelo para eles, porque a Altese é um modelo para as lojas de autopeças. Ela é copiada por muitas cadeias de loja. Então, isso precisa ter cuidado, porque uma hora alguém copia e faz melhor, né? Então, a gente vai contando aí um pouco desse movimento da empresa. E aí a gente conta, o que é muito interessante, a história desses 4 funcionários, que são funcionários que estão na empresa há muitos e muitos anos. Porque a gente vai falar em algum momento sobre um plano de carreira, sobre a possibilidade de crescimento que as pessoas têm na empresa. Então, nada melhor do que eu ilustrar isso contando histórias reais de pessoas que fazem parte da empresa e que cresceram aqui dentro. O Fernando, que é o gerente geral, a empresa tem 32, 33 anos de idade e o Fernando foi o primeiro funcionário. O seu Alfredo no início trabalhava sozinho, depois de uns 6, 7 meses de empresa ele já não estava dando conta, e aí entrou o Fernando para ser o ajudante dele. E hoje o Fernando é gerente geral da loja, a gente brinca que ele é o segundo homem da Altese. O Kleber, que é gerente de loja, ele entrou na empresa como ASG. Ele tem já 10 anos de casa, ele foi subindo de cargo até que ele chegou aí no posto de gerente. Então a gente vai contando todas essas histórias, detalhando, para que as pessoas vejam que realmente é possível, se elas desejarem, ter um futuro dentro da empresa. E aí eu falo do plano de carreira. Esse treinamento, ele foi muito construído para o auxiliar de estoque, porque é a mão de obra que eles mais contratam lá. Então, para ilustrar o plano de carreira, a gente colocou os 2 caminhos que um auxiliar de estoque pode ter. Na linha de cima, a gente tem um auxiliar de estoque que segue pela área comercial da empresa. Então, ele de auxiliar de estoque vira estoquista, vira vendedor do call center, depois vira vendedor de balcão, pode virar supervisor e gerente de loja. E na linha de baixo, a gente tem um segundo caminho, que é para o cara que não quer ir para o salão de vendas, não quer ser vendedor, não quer ir para a área comercial. Ele gosta de logística. Então a gente coloca ele para estoquista, pode chegar a líder de estoque, supervisor de estoque. E aí a gente abriu mais um caminho que é para ele passar para a área de compras depois, se ele quiser. Então tem vários caminhos aí, tem várias trilhas de carreira que são possíveis alcançar. E quando a gente está fazendo treinamento para outros cargos, aí a gente mostra a trilha dos outros cargos. E aí, nesse ponto do treinamento, eu recebo a pessoa do DP da Altese para contar sobre o período de experiência, falando da parte legal do período de experiência, né? A quebra de contrato, 45 dias, mais 45 dias. A gente vai falar das avaliações de desempenho que eles vão passar por nesse período, durante esse período, e que é o que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente para vocês.
tá? E também falo sobre reuniões, feedbacks que ele vai ter para saber como que ele está indo no período de experiência. A gente trabalha isso no sentido de aumentar a possibilidade de adaptação dos novos funcionários dentro da empresa. A gente não simplesmente contrata, entrega na loja e some. A gente mantém um vínculo, mantém um contato, vai aprofundando o nosso relacionamento com eles, para entender o que acontece dentro da loja, se o cara foi bem-vindo, se ele foi bem recebido, se ele está tendo treinamento, se alguém está explicando para ele as funções do dia a dia, se ele está conseguindo aprender, o que ele está achando da empresa, o que ele está achando do gestor, dos colegas de trabalho. E aí a gente vai conseguindo mapear, a gente conseguiu mapear vários problemas que a gente tinha na empresa relacionado a isso, e ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo soluções para cada um deles. Aí também a pessoa do DP explicando os direitos que os colaboradores têm, explicando o pagamento, que lá a gente tem o pagamento no 5º dia útil, mas a gente também tem pagamento de quinzena, os benefícios, as horas extras, ponto digital, férias, 13º, licenças, uniformes, EPIs. Então, isso é uma fala muito ligada à legislação mesmo, tá? E a gente vai tirando todas as dúvidas de todo mundo. Então, a gente aqui fala, faltou, qual é o documento de comprovação que a empresa aceita? E vamos falando de postura também. Hoje a gente, por exemplo, tem na lei, se o funcionário tiver a esposa grávida, ele tem o direito de acompanhar ela em uma consulta do pré-natal. É o que está na lei, uma consulta do pré-natal. Então a gente coloca isso pro cara, para ele saber que ele tem esse direito, mas que ele precisa avisar com antecedência para conseguir. Porque se ele chegar lá no dia falando, minha mulher tem pré-natal hoje e eu não vou vir não, ou eu vou sair cedo, ou eu vou chegar tarde, isso desestabiliza a rotina da loja e às vezes cria problema, tá? Principalmente se ele resolver sair no horário de pico da empresa. E a gente também fala isso para ele entender que legalmente ele tem direito a um acompanhamento no pré-natal. A mulher vai ao pré-natal durante 9 meses, ela vai ao médico umas 40 consultas. O cara, pela lei, tem direito de uma. Se ele quiser ampliar isso, é possível, mas tem que ser conversado, tem que ser trocado com alguém, o supervisor, gerente da loja precisa ser envolvido, e aí a gente vai dando os caminhos para que as coisas possam acontecer, sendo bom para o funcionário e sendo bom para a empresa. Aí a gente também vai falar do que é esperado desse candidato, em relação à jornada de trabalho, respeito, postura, cuidado do ambiente, cuidado material. A gente vai detalhando aí um por um desses itens. Não é só uma leitura de slide, é um detalhamento e uma conversa sobre o que cada um deles significa. Voltei errado. E aí a gente também fala do que acontece se as coisas não estiverem dando certo, tá? Advertências, verbal, escrita, suspensão, demissão, justa causa, tudo isso dando exemplos de coisas que já aconteceram dentro da empresa, para que os novos colaboradores entendam em que terreno eles estão pisando, o que pode, o que não pode, o que a empresa aceita, o que ela não aceita. E aí a gente vai falar um pouco das tarefas de trabalho, lembrando que essas aqui são tarefas do estoquista, que esse treinamento foi desenvolvido para eles. Opa! E aí a gente encerra o treinamento, entrega uniformes, entrega EPIs, almoça, porque esse treinamento foi de manhã, daí leva todo mundo para almoçar, e depois do almoço eu e o Hélio vamos em cada loja e vamos entregando os funcionários que vão trabalhar em cada loja para o gestor da loja. Então a gente chega lá, o gestor tem que parar tudo, tem que receber a gente, daí ele conhece formalmente o funcionário dele e ele designa alguém da equipe para acompanhar aquele funcionário novo.
é o cara que vai ser, tipo assim, o padrinho dele dentro da empresa. Então, é o cara que vai tirar dúvida, é o cara que vai mostrar o banheiro, é o cara que vai falar do horário de almoço, da escala de trabalho, a pessoa que ele vai ter ali de referência na ausência do gestor da loja. Tá?